Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com você, na sua casa, na sua família. Vocês estão vendo, né, que eu tô ruim da gripe de novo, gente do céu. Mas nós estamos aí firmes e fortes para poder rezar mais um dia a poderosa palavra de Deus hoje, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a palavra de Deus possa ser nosso alimento, que nós possamos conhecer cada vez mais Jesus através da palavra de Deus. Hoje, dia 12/6, nós vamos rezar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Vamos juntos? Ontem nós finalizamos o capítulo 3, Jesus sendo arrebatado, né? Jesus lá no batismo, e agora Jesus vai ser arrebatado pelo mesmo Espírito que pousou sobre ele, ó, diz a palavra. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Gente, deserto, assim como o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, né? Jesus é conduzido ao deserto como um tempo de purificação, né? Como um tempo de... Não que Jesus precisasse, não é isso. Mas um tempo de... Jesus é levado para mostrar que nós também passaremos por desertos, né? E nós venceremos todos esses desertos. Então é um tempo, assim, de purificação mesmo, de mostrar que Deus, ele é a nossa força, né? E que nada é magia, mas é luta, né? Então a palavra de Deus continua. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Tentador, o demônio, aproximou-se dele e disse... Nós vamos ver que o demônio ele tenta Jesus 3 vezes, né? De 3 maneiras diferentes. Primeiro, com o desejo. Ó, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, tá vendo que até Jesus teve fome. Jesus foi tentado no seu desejo, né? O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, olha aí. Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidados para não machucares os teus pés em alguma pedra. Então até o demônio conhece a palavra, né? Até o demônio conhece a palavra, tá aí a importância. Nós não podemos só conhecer, mas nós precisamos viver, né? Disse-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse, eu farei tudo isso, se prostrando diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isso aí é uma ordem, né, gente? Adorar o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Muito bonito, né? As tentações de Jesus para mostrar que nós precisamos também resistir com a nossa alma, com o nosso corpo, com todo o nosso coração, né? As tentações do demônio. E aí Jesus começa a pregar, né? Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar. Olha aí a ordem que Jesus nos dá. Fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Gente, o que está dizendo isso aí, né? Jesus foi ali para a região de Zabulon, de Neftali, enfim. Era a periferia. Então, Jesus, ele vai para a periferia, né? Jesus, ele
ele começa a anunciar o reino de Deus ali numa região esquecida, né? Numa região periférica. Desculpa a abrição de boca, são os remédios que eu tenho tomado, tem dado muito sono. E para finalizar, nós temos aí a escolha dos primeiros discípulos, né? Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde, após mim vos farei pescadores de homens. Relata lá em Lucas, no capítulo 5, né? Nós lemos isso. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Aqui nós já falamos, lá em Lucas, eu lembro de nós falarmos isso, né? Que o chamado, ele exige de nós uma resposta rápida, né? Uma resposta efetiva. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, traziam os doentes, os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países de outro lado do Jordão. Então Jesus começa a anunciar aí, fazer com que a sua vida pública comece a dar frutos, né? E é engraçado que a palavra diz que Jesus os curava a todos. Jesus cura a todos, né? O olhar de Jesus, ele é atento para com todos. Nós só precisamos, às vezes, pedir, procurar o Senhor, né? Então, que nós possamos rezar com essa palavra. Gente, meu raciocínio está lento, acho que é esse remédio. Que nós possamos rezar com essa palavra de Deus, pedir ao Senhor que venha em nosso socorro, que venha trabalhando em nossa vida, que nos dê essa graça, que é a mesma graça que Jesus teve de passar pelas tribulações, de passar pelas provações, pelas tentações, nós tenhamos também essa graça de sermos firmes diante da escolha definitiva por Deus, né? Que nós sejamos capazes, Senhor, e nós pedimos a Ti essa graça nessa tarde, nessa noite, nesse dia, de amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. Nós queremos amar, Senhor, o Senhor com tudo aquilo que nós temos e somos. E é no Teu amor, Senhor, que nós vamos ser capazes de repelir todas as tentações. É no Teu amor que nós somos convidados a repelir todas as tentações, que nós vamos vencendo as tentações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos.